Você está falando, mas eu não peguei 131. Isso daí é discutir um micro. Mas quando a gente está falando de macro, Armando, a gente está falando desse montante absurdo que foi subtraído de dentro do almoxerifado do Corinthians. Você, repito, como o principal responsável ali pelo setor e o principal interessado em saber tudo o que está acontecendo, até na gestão do Augusto, que você já era vice-presidente, eu não sei se você já era o responsável pelo almoxerifado, você não acha estranho isso, Armando? Inclusive, o papelão que o Corinthians submeteu em ligar para o Fluminense naquele jogo no Rio de Janeiro e falar, tem como vocês jogarem com uniforme reserva, porque eu não tenho a camisa titular para levar para o Rio de Janeiro? Isso é uma indecência, irmão. Então, nós vamos falar em treta do Corinthians. Então vamos chamar logo de cara, vamos começar a 1000 por hora o Domingão com o Benja hoje, com o Armando Mendonça, que é o vice-presidente do Corinthians e que nem eu falei no destaque, ele é o responsável pela essa parte aí que tá, dos uniformes, ele não é o acusado, hein, gente? Falei, olha, ele é o responsável, não é acusado. Eu não aguento mais, Armando. É só escândalo. O Corinthians não consegue... ganha do São Paulo, mas é escândalo. Ganha não sei o quê, é escândalo. Quando que vai terminar isso tudo, Armando? Quando as pessoas fizerem um trabalho correto, com cautela, com profissionalismo, um trabalho sério, né? Você falou que sua vida pessoal tá tudo bem, e do Corinthians não, concordo. O Corinthians passa por um momento muito difícil, um momento que não apareceu agora a partir de junho, né? Mas vem de muitos anos e vem se agravando com o tempo, e quem está lá hoje tem o dever, a obrigação de tentar ajustar os problemas do Corinthians. Agora, Armando, falando especificamente aí desse escândalo dos uniformes, né? O que eu li a respeito são 9.000 uniformes que sumiram desde a gestão do Augusto Melo. 9.000 uniformes, que é um prejuízo de mais de 5 milhões de reais, que trocaram o almoxerifado, que era dentro do Parque São Jorge, levaram para o CT, as câmeras que gravam, mas ninguém sabe para onde vai a imagem. E foi pedida uma auditoria interna, feita, se eu não me engano, por Marcelo Munhoz, é isso? Munhoz. Achei que era Munhoz. E feito por ele, e parece que você ficou bravo, que você não gostou da auditoria e meteu uma notificação extrajudicial nele. Então eu queria ouvir, Armando, o que está acontecendo aí nesse escândalo dos uniformes? Vamos lá. Eu não fiquei bravo porque ele fez uma auditoria. Ele pode fazer o trabalho que ele quiser. Se o presidente delega para ele um trabalho, mesmo ele não tendo condições profissionais para fazer esse trabalho, ele pode fazer. Essa é uma escolha dele, né? Igual você, Benja, um excelente profissional, jornalista, e a direção da sua empresa pede para você fazer uma auditoria sobre o jornalismo da empresa, sobre materiais da empresa. Eu acho que você vai ser muito profissional e vai falar, olha, não tenho capacidade para fazer esse trabalho. E quando você começa um trabalho errado, certamente termina errado. Eu não notifiquei o Munhoz porque ele iniciou esse trabalho. Eu notifiquei o Munhoz e o outro colaborador que assinam o trabalho porque eles fizeram acusações contra a minha pessoa. Que acusações eles fizeram? Que eu ameacei, constrangi e impedir que fosse feito esse trabalho. Quando você imputa a alguém um crime e você não prova que essa pessoa cometeu o crime, ela responde criminalmente por isso. E os meios legais que você tem para reparar essa irregularidade é o que eu fiz. Eu notifiquei, não pelo trabalho, eu notifiquei pelo conteúdo que diz que eu ameacei, eu constrangi e eu tentei interromper uma reunião. Isso é crime. Quando você imputa a alguém um crime, você tem que provar, senão você está cometendo um crime. Então eu exerci um direito que qualquer um tem, você tem, qualquer cidadão tem, eu como vice-presidente tem, e irei tomar todas as medidas também legais,
porque isso, eu sou um pai de família, Benja. Eu sou um advogado, sou um profissional liberal, tenho meu escritório e a minha reputação não tem preço. A minha reputação foi completamente destruída por uma narrativa, por inverdades que foram ditas e que foram, inclusive, colocadas nesse relatório, esse dito relatório, esse documento considerado como auditoria, que não segue nenhum padrão de uma auditoria. E então eu, como cidadão, como uma pessoa que prezo muito pela minha reputação, eu me vi obrigado, através dos meus advogados, de tomar as medidas legais. Eu acho que todo cidadão tem o dever e o direito de fazer isso. Eu não fui para o Corinthians para que acabassem com a minha reputação. Eu não fui para o Corinthians para desviar sequer um grampo do Corinthians. Então, isso para mim é muito sério. No Corinthians, vocês acompanham o Corinthians há anos, é muito acostumado a falar, ele roubou, ele desviou, ele é ladrão, ele é bandido. As pessoas não fazem nada. Comigo, com todo respeito, é diferente. Se falar que se eu cometi algum ilícito, tem que provar. Porque senão, essa pessoa ela vai responder civil e criminalmente pelas acusações. Sobre essas 9 mil peças que você citou, Benja, eu confesso para você, eu li as 97 laudas, tudo bem que das 97 tem umas 20 que são notas fiscais, mas eu li o trabalho todo. Em nenhum momento, em nenhum parágrafo desse trabalho, diz que foi constatado o desvio de 9 mil peças. O problema do material estoque, material da Nike, isso não apareceu e não é um problema dessa gestão do presidente Osmar Stagos. Isso vem de muito tempo, se agravou em 2024, quando o presidente Augusto Melo descentralizou o almoxarifado, fez um novo almoxarifado no CT, quando todo o almoxarifado ficava no Parque São Jorge. Quando ele fez isso, ele não permitiu que fosse implementado o sistema de controle de notas fiscais e o sistema de requisições. Quando o Osmar assumiu, como fui eu a pessoa que denunciou para o CORE, que levou a documentação para o CORE, para o Pedro Soares, para o Paulo Pedro, de que não estavam lançando as notas fiscais de todos os materiais que eram recebidos no CNPJ do CT, como eu tinha conhecimento disso, a partir na semana seguinte a destituição temporária, inclusive, do Augusto Melo, nós determinamos, eu e o Fábio Soares, diretor administrativo, nós determinamos que fossem até o CT, implementasse o sistema de lançamento de notas, o Proteus, implementasse o sistema de requisições, fizesse um inventário de tudo que tem no CT, tanto no almoxarifado do CT, como na rouparia do CT. Quem quer desviar material, Benja, não pede para fazer isso. Quem quer desviar material não pede para ter esse controle e se seguir uma regra de retirada de material. Todos os materiais que eu retirei, que não foram 131 materiais, como diz o relatório, então, quando você pega um documento oficial do clube, que você constata que há erros graves, erros crassos, a pessoa que fez o trabalho passa a descredibilizar o próprio trabalho. E não é uma narrativa minha, Benja. Eu provei, porque falar até papagaio fala. Papel aceita tudo. Eu provei primeiro para o presidente, depois para o CORE, depois em respeito à autoridade policial, no inquérito que foi pedido, que foi instaurado, para aí sim depois prestar todos os esclarecimentos para os jornalistas e para a torcida. Eu nunca retirei 131 materiais.
desses 131 materiais, 62 sequer saíram do Corinthians. Eu retirei 47 materiais devidamente justificado, devidamente assinado, e sendo que desses 47 materiais, só para você ter uma ideia, 10 desses 47 materiais foram para atender às solicitações de diretores da atual diretoria. Então, para meu uso, representando o Corinthians, eu estou aqui em Belo Horizonte, estou representando o Corinthians. Para meu uso, para um relacionamento institucional que o presidente, o vice-presidente tem o dever de fazer perante parceiros, autoridades, eu, na verdade, retirei 37 materiais, sendo que dos 47 que foram assinados por mim, foram retirados por mim, 10 foram para diretores da atual gestão. Então não é verdade essa informação, eu desconheço essa informação. Se alguém tiver prova desse desvio de 9 mil peças, pode forneça para mim, porque eu sou a pessoa que tomo providências. Acho que vocês acompanharam o que aconteceu no caso do Augusto Melo. Eu tomei as providências. Fui um ano chamado de traidor, que não queria o bem do Corinthians, queria tumultuar, e deu um ano para as pessoas concluírem que eu não estava sendo leviano, não estava sendo irresponsável, como está acontecendo nesse trabalho leviano, tendencioso, com viés político. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas de gente incompetente no Corinthians. E quando aparece uma pessoa com credibilidade, com uma reputação, que ninguém pode falar uma vírgula sobre a minha vida particular, minha vida profissional e minha vida dentro do Corinthians, elas acham um meio de distanciar essa pessoa do Corinthians. É isso que Armando, é muito triste, eu lamento isso. O Mano e o Michel vão fazer a pergunta, só para emendar o que você falou, é o seguinte, então é uma coisa muito grave o que você está falando. Quer dizer que, então, é um relatório, segundo eu entendi você falar, é um relatório mentiroso, segundo você está falando. Quiseram, pelo que você está falando, imputar você, porque você sabe como é que são as narrativas hoje em dia, né? Se criou uma conotação que quem sumiu com esse uniforme era você, né? Ele dá toda essa... É isso aí. Ele dá uma conotação que o responsável pelo sumiço é você. E outra coisa, cara, e de onde surgiu a história também que não sumiram os 9 mil uniformes? Quem mente dentro do Corinthians, o Armando? Eu gostaria de entender. O Mano, o Michel, que estamos aqui, em quem nós podemos acreditar no Corinthians? Porque, pelo que você está falando, quase tudo é mentira. Você tá bom. O que eu posso responder é o seguinte: você pode acreditar em mim, eu não vou mentir. Eu não fui pro Corinthians para mentir. Eu não fui pro Corinthians para desviar e para fazer coisa errada. Eu não fui no Corinthians para manchar a minha reputação. Para quê? Qual o objetivo? Não fui. Então você pode acreditar em mim. Não é narrativa minha. Eu estou provando. Eu provei para a autoridade policial, provei para o presidente e provei para o CORE. Não é uma narrativa contra a outra. Eu, como vice-presidente, não estou aqui para ir na mídia, na imprensa, para ficar fazendo disputa de narrativa. Eu estou aqui para... Eu trouxe todos os documentos que demonstram que esse trabalho que foi feito, com todo respeito, é imprestável. Porque quando um relatório diz que eu retirei mais materiais do que o próprio presidente e não tem uma tabela comparativa, você já vê que é um trabalho tendencioso. Cabe a vocês, jornalistas, exigirem que essa pessoa que fez o trabalho fazer esse comparativo, mostrar quantos cada diretor, cada departamento e o próprio presidente retirou de material, que vocês vão ver que eu não estou mentindo. Quando ele diz que eu retirei 131 materiais, é mentira. Eu provei que eu não retirei 131 materiais. É mentira. Quando no relatório, se ele fala que o vice-presidente retirou 131 materiais, por que ele não fala quantos materiais o departamento dele retirou? Eu tenho tudo documentado, não é narrativa.
entendeu? Eu tenho tudo documentado. Então, é muito estranho. Você verifica com... Muito triste falar isso, que é uma narrativa, há um trabalho para acabar com a minha reputação. E eu não vou admitir isso dentro do Corinthians. Não, em nenhum lugar eu admito isso. Eu vivo da minha reputação. Eu sou um profissional liberal. Eu não preciso desviar absolutamente nada do Corinthians. E eu deixei muito claro, tanto para o presidente, como para o CORE, como para a autoridade policial. Se contratar uma empresa especializada, competente, eu nunca vi no mundo corporativo, Benja, você tem um ótimo relacionamento particular. Eu nunca vi no mundo corporativo TI fazer auditoria de almoxarifado. Eu nunca vi. Foi a primeira vez do que eu conheço que eu vejo um TI fazendo um relatório de almoxarifado. É o que eu falo, quando uma coisa começa errado, termina errado. É muito triste falar isso, porque é um documento oficial do clube. Então eu não retirei, primeiro que eu desconheço 9 mil peças. Não dá nem para falar, o que eu tenho certeza absoluta, convicção eu falo. Na gestão do Augusto, nós não tínhamos controle do que chegava no Parque no CT, almoxarifado, e o que eles retiravam, a presidência retirava do almoxarifado do CT. Nós temos controle, o que a comissão técnica, o departamento de futebol, retirava, porque isso eles anotavam, mas o presidente, as pessoas que estavam em volta deles, nós não tínhamos conhecimento, tanto que eu denunciei e tanto que logo quando o Osmar assumiu, nós pedimos para colocar esse sistema. Até o Osmar, o presidente Osmar, se ele solicita uma camiseta, uma meia, tem que ter requisição hoje. É uma exigência nossa, ou uma requisição ou um e-mail institucional comprovando isso. Então, não desconheço 9 mil peças. Então, não dá nem para falar quantas mil peças foram desviadas da gestão passada, porque nós não tínhamos controle. O Corinthians não tinha controle. Agora, isso não é minha responsabilidade. Eu não sou objeto de investigação. É muito claro, não sou objeto de investigação. Foi feito um audito. Eu nunca fui chamado, Benja. Uma auditoria, eu nunca fui chamado, já que ele imputou que eu sou o responsável pelo almoxarifado, que é mentira. Sequer ele criou um organograma dentro do trabalho dele que não existe dentro do Parque São Jorge. O departamento jurídico, em reunião com a diretoria, onde ele estava presente, demonstrou o organograma. O compliance tem organograma, ele criou um organograma no trabalho dele que não existe. Então, eu não sou responsável por solicitação de material da Nike. Isso tudo foi feito, inclusive, no ano de 2024 para 2025. Tem uma política que foi adotada pela Falcone em 2021. O nosso contrato com a Nike, a cota com a Nike, era de 4 milhões desde 2003, se eu não me engano. 2003. Por isso que a Falcone fez em 2021, eu não estava na gestão, eu era oposição, mas nós temos que falar aqui o que é certo. A Falcone fez um trabalho e uma política de distribuição de materiais. Quais categorias iriam ser atendidas, quais categorias não poderiam ser atendidas, por quê? Pelo número de materiais que eram fornecidos pelo Corinthians. Então eu quero deixar muito claro isso. Vamos acabar com essa narrativa de que, olha, teve desvio de 9 mil peças, o Armando é o responsável, o Armando ainda continua a ter desvio. Aí eu desafio. Nós não constatamos nenhum desvio depois que o Osmar assumiu. O que nós constatamos, que foi constatado, foi um funcionário que foi pego que é muito grave, foi vendendo materiais no Parque São Jorge, 4 camisetas, tá certo? Que é muito grave. Mas desvio com essa proporção, esse número, eu desconheço. Porque se eu conhecer, eu exijo que sejam tomadas todas as medidas internas e externas do clube. O Armando, o Mano tá olhando bravo pra mim, que ele quer fazer pergunta pra você. Faz pergunta pro Armando. Tudo bem, Armando? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Armando, vamos lá. Você vai trazer números aí, até pelo seu cargo de vice-presidente do clube, também o responsável pelo almoxarifado do clube. Eu acho que você tem esses números na ponta da língua, mas eu vou aqui recapitular e vou trazer alguns dados de matérias que foram expostas aí nas últimas semanas.
Armando, as informações dão conta de que o Corinthians ultrapassou aí em quase 300% a cota que ele tinha com a Nike, que você citou agora que é de 4 milhões. O Corinthians nos últimos 2 anos, ele solicitou a Nike, se eu não me engano, acho que foi um pouco mais de 15 milhões. Um pouco mais de 15 milhões de materiais esportivos, sendo que a cota é de 4. Quando a gente fala a respeito do almoxerifado, Armando, e você como responsável pelo setor, eu acho que é importante a gente até... isso não é uma acusação, tá? Mas você como responsável pelo setor, eu acho que você é o principal interessado em esclarecer tudo. Agora, diante desses números, Armando, absurdos, e esse escárnio que tem acontecido dentro do Corinthians, quando você tem uma cota de 4 milhões anuais e você solicita nos últimos 2 anos um pouco mais de 15 milhões, é que alguma coisa está acontecendo. E não é que a Nike tá mandando camisa dar com pau porque ela é boazinha com o Corinthians. Quando ela manda camisas adicionais ou materiais adicionais pro clube, isso é debitado depois na cota que a própria Nike paga pro Corinthians. Esse fardamento que o Corinthians está utilizando, que no caso aí dentro dos contratos é chamado até de enxoval, isso é debitado do que o Corinthians tem a receber. Você está falando, mas eu não peguei 131. Isso daí é discutir um micro. Mas quando a gente está falando de macro, Armando, a gente está falando desse montante absurdo que foi subtraído de dentro do almoxerifado do Corinthians. Você, repito, como o principal responsável ali pelo setor e o principal interessado em saber tudo o que está acontecendo, até na gestão do Augusto, que você já era vice-presidente, eu não sei se você já era o responsável pelo almoxerifado, você não acha estranho isso, Armando? Inclusive, o papelão que o Corinthians se submeteu em ligar para o Fluminense naquele jogo no Rio de Janeiro e falar, tem como vocês jogarem com uniforme reserva, porque eu não tenho a camisa titular para levar para o Rio de Janeiro? Isso é uma indecência, Armando. Vamos lá, mano, eu concordo com você. Vamos lá, primeira coisa, vamos pontuar algumas coisas. Eu não sou como vice-presidente, responsável pelo almoxarifado. O almoxarifado está no guarda-chuva do diretor administrativo, do departamento administrativo. Então isso é uma inverdade que foi dita para vocês, tá certo? Porque eu pensei que você era, perdão, Armando, eu pensei que você era o responsável mesmo, porque isso foi divulgado amplamente nas matérias aí, que você era o responsável pelo setor. É aquela famosa frase, né? Uma mentira contada 2 vezes, 3, 4, vira uma verdade. Sim. Entendeu? Então, uma narrativa que plantaram para vocês e contada, que é mentirosa, contada 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, vira uma verdade. É por isso que eu tô aqui para explicar. Amando de quem, Armando? Amando de quem isso? Aí você tem que perguntar para quem falou para vocês isso e quem fez o trabalho. Aí eu não sei, entendeu? Aí eu não sei. O presidente Osmar pediu para que se fizesse uma auditoria. Se pediu para a pessoa errada fazer uma outra questão. Caberia a pessoa falar o seguinte: eu não tenho condições de fazer isso porque eu sou técnico de informática. Eu não trabalho com auditoria de estoque, almoxerifado. Eu sou advogado, muito bem sucedido, sou um bom advogado, mas se ele pedir para eu fazer uma auditoria no TI ou no almoxerifado, eu vou falar, presidente, eu não sei nem por onde começar. Eu vou aqui colocar no chat GPT, talvez. Entendeu? Então, é isso. A questão é o seguinte, mano, em 2024, nós estouramos, o Corinthians estourou a cota da Nike. Só que, só para você ter uma ideia, o Coli não tinha essa informação. Quando eu não era responsável em ajudar o fluxo do material Nike, porque o material Nike, as pessoas falam assim, mas o vice-presidente ajudando nisso, uma besteira tão grande. Não, material Nike tem um valor muito grande, você não pode comercializar, o Corinthians não pode vender, o Corinthians não pode sair distribuindo aí sem uma política, sem autorização da Nike, entendeu? Então é uma responsabilidade muito grande e eu ajudo o diretor administrativo. Na gestão do Augusto, vocês sabem disso, porque eu denunciei o Augusto, eu falei que ele estava lesando o Augusto e ninguém acreditou, só depois. Eu não tinha função nenhuma. Sequer eu podia entrar no CT, na arena. Vocês acompanharam o que aconteceu. Agora, o que eu posso falar para você é o seguinte: eu informei pro Cori com documentos que a Ernest, na época era Ernest Young, preparou, através de levantamentos que o colaborador de dentro do Corinthians levantou. Eu informei para o Cori que a cota do Corinthians
sempre estourou, porque era 4 milhões desde 2003, e você vai aumentando o número do valor do uniforme, e esse valor de 4 milhões se mantém. Sempre estourou em todos os anos, só que no ano passado foi para 12 milhões. É um estouro expressivo, mas que eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou para dar uma informação documentada. Isso aqui é uma planilha que eu recebi no e-mail da Nike. Só para vocês terem uma ideia. Sabe quando que o Corinthians... E é grave. Não estou falando que não é grave, mano, que temos que passar pano, tá tudo bem. Nós temos que colocar as responsabilidades para quem são responsáveis, e nós temos que definir o universo, a amostragem, materialidade, o período disso. Sabe quando que o Corinthians estourou a cota de 2025, mano? Diga. Janeiro de 2025. Sabe onde eu estava em janeiro de 2005? Proibido quase de entrar na minha sala no 5º andar. Vou dar outro exemplo para você. Quando nós assumimos, então eu pedi para a Nike, quando nós assumimos, foi a partir de junho. Quando eu pedi para a Nike, foi outubro. Eu falei, Nike, eu quero saber quanto que o Corinthians solicitou de material de junho a setembro de 2025, um comparativo. Vamos pegar junho a setembro de 2024. Em junho a setembro de 2024, o Corinthians solicitou, sem lançamento de nota fiscal no sistema, 9.788 peças de junho a setembro. E em 2025, o Corinthians solicitou de junho a setembro, com lançamento de nota, contagem de material. Hoje o Parque São Jorge visualiza tudo que acontece no CT. O Corinthians solicitou 7.309 peças. Só nesse período, uma redução de 25% na nossa gestão do Osmar. Sobre a gestão do Osmar, a questão da Nike, o Osmar fechou um patrocínio importantíssimo, um novo contrato importantíssimo com a Nike. Com aumento expressivo do número de materiais. E sendo que nessa negociação tem também, o presidente falou o seguinte: por que não vou fechar com a outra concorrente? Porque eu não quero deixar uma herança maldita, como deixaram aqui, como as pessoas têm o costume de deixar. O presidente, ele... Há controvérsias, Armando. Há controvérsias nisso aí. Tudo bem. Porque quem viu o contrato da Adidas diz que o contrato da Adidas era muito melhor que o do Corinthians, e por coincidência, depois dessa história toda do escândalo, e a Nike, que nem o Mano falou, a Nike não é boazinha pra dar, toma mais aí. Saber se isso aí que a Nike deu não foi uma ajuda para renovar o contrato de novo. Assim, Benjo, eu participei disso, eu vi, nós fizemos várias reuniões, e não foi uma decisão que foi tomada, o presidente Osmar acordou, falou, não, vou fechar com a Nike. Participou pessoas de confiança da gestão, que dizem do departamento financeiro, departamento jurídico, departamento de marketing, entendeu? Compliance. Então não foi uma decisão, e aí você tem que fazer uma escolha. Ou você renovaria com a Adidas, faria um contrato com a distribuidora concorrente, e deixaria uma discussão jurídica do passado, dessas cotas que foram estourando, ou você negociaria com a nossa a Nike hoje, e você faria um contrato melhor. Então foi uma discussão, não é que a Nike falou, não, tá aqui, olha, foi uma discussão comercial, como em todas as empresas. Eu vou te falar, Armando. Para o Corinthians, a Nike foi renovado o contrato, onde inclusive a Nike não cobra mais não cobra mais esse valor excedente do passado, viu, mano? A informação que eu recebi. É isso. É isso. Daí dá para entender a renovação. Eu vou te falar, Armando, olha, tudo que envolve o Corinthians hoje é nefasto, é obscuro, não passa a menor credibilidade. O torcedor do Corinthians, ele está de saco cheio de tudo isso, ele não aguenta mais. O que tá sendo feito com o Corinthians é uma vergonha, é uma atrocidade, entendeu? Eu, para te falar a real, eu já não acredito mais em ninguém dentro do Corinthians, eu não acredito em ninguém, absolutamente ninguém. Tudo que me falam vindo do Corinthians,
eu tenho dúvidas. Eu não sei em quem acreditar. Sabe? É a primeira vez na vida que eu vejo. Não tô te criticando, eu tô constatando o fato. É a primeira vez na vida que eu vejo um vice-presidente acionar judicialmente um funcionário do clube que fez o relatório. Não estou te acusando. Estou mostrando um fato. Nada do que sai do Corinthians a gente acredita mais. Mano, desculpa. É o Benja. Desculpa te interromper. Você vê como... Desculpa, Benja, desculpa. Desculpa te interromper. Mas é a primeira vez na vida que você vê isso. Que é a primeira vez, talvez, na vida, não sei, que uma pessoa que está na diretoria do Corinthians não vai admitir que uma outra acuse ela de ter constrangido ou ameaçado alguém. Pode ser o Papa. Pode ser o presidente. Se qualquer pessoa me acusar de alguma coisa, ou ela prova ou ela responde na justiça. Eu não notifiquei e não vou me utilizar dos meios legais porque foi feito um trabalho. Porque falou que o vice-presidente tirou mais. Isso aí, desculpa, foi o que o Mano falou, é micro. Perto do problema do Corinthians, perto do que nós estamos tentando resolver para o Corinthians. Eu notifiquei e vou acionar judicialmente porque fizeram acusações contra a minha pessoa. Então, é o que você falou, você não acredita nas pessoas que estão lá, por quê? Porque as pessoas normatizaram isso. Pode chamar de ladrão, pode chamar que o cara é corrupto, pode chamar que o cara é incompetente e tudo mais. E outra, eu nunca pedi, Benja, nunca pedi para você acreditar em mim. Porque eu acredito que as pessoas, né, hoje, a desconfiança é muito grande. Mas o que eu estou falando aqui para você, não sei se você já teve acesso, mas está na autoridade policial, e se quiser eu passo para você, eu tenho tudo documentado em relação à minha pessoa. É mentira que eu retirei 131 materiais. Augusto, é mentira que eu retirei mais do que o Armando. Augusto não. Mas você era vice dele. Você foi vice dele. Você foi vice dele. Né? Mas o que ia te falar é o seguinte, eu não acredito mesmo em ninguém. Os caras gastam no cartão de crédito corporativo do clube, assume que gastou, não acontece nada. Absolutamente nada. Some o uniforme, não sumiu. Deve 3 bi, não deve. Cara, o Corinthians não dá pra acreditar em ninguém. Mas eu preciso encerrar, eu quero 2 perguntas rápidas pra você. Você é a favor da Safiel? Não. Por qual motivo? Porque eu, como advogado, entendo que há falhas no modelo societário, tá? Acho que há falhas, acho que nem tudo que é dito na imprensa e juridicamente, tecnicamente corresponde com a verdade. Você pode ir no estatuto, você pode fazer um estatuto agora aí, colocar várias regras que você entende que são regras protetivas, regras que precisam ser respeitadas. Mas se elas não seguirem o que diz as normas infraconstitucionais e a Constituição, elas não têm validade. Então, assim, eu como advogado, eu acho que há um equívoco muito grande no que está sendo dito. Eu acredito que o Corinthians, o departamento de futebol do Corinthians não vale apenas 1,5 bi, vale muito mais, só veja quanto que foi arrecadado com a Portuguesa, 1 bi. Então eu acho que, sabe, o Corinthians não tá em liquidação, né? O Corinthians não tá, eu acho que tem que as pessoas que estão dentro do Corinthians, muito mais, mas também as pessoas fora precisam respeitar o Corinthians como instituição. Dentro do Corinthians já não respeitam. Dentro do Corinthians já não respeitam há muito tempo, né? Você citou exemplos, não respeitam há muito tempo, né? Eu tô falando assim, quando eu falo, eu não posso falar em nome de terceiros. Eu falo em nome da minha pessoa. Eu respeito o Corinthians. Eu fui pro Corinthians para tentar ajudar. Armando, amanhã tem uma votação para mudança do estatuto. Você é a favor que quem vote para presidente do Corinthians é o fiel torcedor? Eu sou a favor que precisa aumentar como é que fala? O número de eleitores, né? Eu acho que você precisa fazer isso. O Corinthians é muito grande para você ter um número pequeno, né, de eleitores escolher um presidente. Eu acho que isso é uma questão muito válida, precisa ser discutida, e isso é uma questão que está a cargo
do Conselho Deliberativo, dos conselheiros, e precisa ser votado. Então, assim, se você está perguntando para mim, eu sou a favor. Eu acho que se você tiver um número maior, um número maior de eleitores, de votantes, é melhor para o Corinthians, né? Para a democracia. A democracia é isso. Mano, você tem uma saideira que eu preciso... Não, Michel. Não, eu só ia perguntar, mano, o Corinthians tem camiseta número 1 para jogar no decorrer do Campeonato Hoje Brasileiro? contra o Cruzeiro. Porque, me desculpa, é vergonhoso você ter que ligar para o adversário porque você não tem a camiseta número 1 do seu clube. O Corinthians tem camiseta número 1, número 2 e número 3 para jogar. Entendeu? Tem sim. Agora, quando você pega um relatório e você lê isso, e se é um relatório, vocês que exigem profissionalismo, todos nós exigimos profissionalismo. Um relatório precisa ter as suas justificativas, elementos, provas, probatórios e tudo mais. Mas fica tranquilo que o Corinthians tem material sim para jogar os próximos jogos com a camiseta 1, 2 ou 3 que for. Pode ficar tranquilo que está tudo sob controle em relação a isso. Bom, Armando, muito obrigado aí pela tua participação, tá? Você foi muito solícito com a gente aí. Um grande abraço para você aí. E boa sorte nessa missão praticamente impossível, que é tirar o Corinthians dessa lama. Porque eu, particularmente, eu não acredito mais em nada. Para mim, todos vocês que estão lá destruíram o Corinthians. Todos. Alguns mais, alguns menos. E quem é omisso também faz parte do projeto de destruição. Ser omisso também é. Isso. Você já fez parte de lá também, não fez? Então, eu fiz e eu fui embora há 20 anos atrás, porque quando eu vi o que era o Corinthians, entendeu? Não sei se você estava lá, eu cheguei em 93, Armando. Você chegou em que ano? Cheguei mais tarde, você é mais antigo. Eu sou mais antigo, cheguei em 93. Eu vi muita coisa lá, viu, Armando? Se um dia você quiser conversar comigo, para eu te falar como é que foi a votação da parceria. Você falou. Da parceria da MSI, como é que foi votado aquilo, eu posso te contar detalhes, inclusive das pessoas que estão envolvidas, e 20 anos depois que eu fui embora. Porque eu falei, isso aqui não é para mim mesmo. E 20 anos depois eu fui embora, e o pior de tudo, não é que tá igual, piorou. Entendeu? Infelizmente, isso é o Corinthians. Por isso que hoje eu sou a favor, eu rezo para vir um cara aí, igual um fundo americano que comprou o Atlético de Madrid, e compre mesmo o Corinthians. Infelizmente. Eu concordo com você, concordo com você. E assim, você vê como é triste, você é uma pessoa séria, você é uma pessoa que quer o bem do Corinthians, você viu tanta coisa errada, você falou, sabe, eu não... as coisas erradas, as pessoas que fazem as coisas erradas tiraram uma pessoa séria de dentro do Corinthians. Eu tô vendo esse filme novamente hoje. Eu vou até o final, vou lutar até o final. Primeiro, em nome da minha reputação. Segundo, porque eu acredito que eu posso ajudar e posso fazer diferente. Terceiro, porque eu não faço parte dessa patota aí que você diz que existe. Eu não faço parte, eu sou o patinho feio dessa história. Tenho certeza absoluta disso. Tá bom. Obrigado, Armando. Boa sorte aí, sucesso, viu? Um abraço pra vocês. Valeu. Abraço. Aí o Armando Mendonça mostrou o lado dele. Né? Agora, quem tá em casa é quem tira suas conclusões. A gente coloca aí, ouviu,